Olá, pessoal, muito boa noite. É uma imensa alegria para mim estar aqui com vocês, compartilhando sobre a ozonioterapia no tratamento das dores. Uma terapêutica que eu vivo, que eu realmente me encantei pelos seus efeitos, por toda a sua versatilidade e porque, de fato, de forma instantânea, a gente tira o paciente do quadro de dor, seja uma dor aguda ou uma dor crônica. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, essa noite comigo. A nossa proposta é entregar um conteúdo que vá fazer toda a diferença dos seus atendimentos. Para você que é um profissional da área da saúde e atua no campo da dor, saiba que a ozonioterapia ela é um recurso extremamente versátil, mas também poderoso, uma ferramenta que vai mudar totalmente o patamar dos resultados dos seus atendimentos. E claro, vai te trazer uma satisfação como profissional, com certeza, muito grande, assim como aconteceu na minha vida. Essa aula é uma vivência da nossa aplicação na prática. A gente simulou aqui, realmente, no estúdio, uma maca, né, com os procedimentos, com todos os recursos necessários para que a gente possa entregar aí a prática da ozonioterapia da melhor forma possível para vocês. Então, convide mais pessoas para estarem aqui conosco. Uma aula 100% ao vivo e gratuita, disponível para que você, que está inscrito, possa elevar o patamar dos seus atendimentos. Bom, ao longo do mês de abril, a gente fez uma série de lives falando justamente sobre esse tema, sobre ozonioterapia na dor. E hoje eu tenho a oportunidade de mostrar para vocês como realizar esse passo a passo da infiltração do ozônio no campo, dentro da musculatura, dentro da articulação e também no tecido subcutâneo. Assim a gente consegue controlar e muito a condição do nível de dor do nosso paciente. Bom, a nossa ideia, então, é realmente fazer uma aplicação na prática em consultório, como é realizado no dia a dia de diversos consultórios por variados profissionais da área da saúde. Bom, saibam que muitas vezes a gente como profissional fica um pouco inseguro, né? E realmente, às vezes, é visualizando como um profissional atua ali no seu dia a dia, como eu vou fazer aqui na prática, que vai realmente destravar os seus medos, suas inseguranças, as suas incertezas a respeito de aplicar uma nova técnica ou de inserir essa modalidade dentro dos seus tratamentos e defender a bandeira da ozonioterapia como uma prática integrativa e complementar, assim como ela já é reconhecida assim no Brasil, certo? Bom, eu queria que vocês me falassem de onde vocês estão, de onde vocês assistem e que pudessem, ao longo dessa aula, interagir comigo, trazer as suas perguntas, suas questões, as suas dúvidas. E, gente, pode ser todo e qualquer tipo de dúvida relacionada a esse tema de dores, tá certo? Que assim a gente vai esclarecendo ao longo da aula e também ao final. Bom, nós temos um caso aqui de lombalgia, é um caso crônico da nossa paciente. Ela tem 22 anos de idade, ela relata que ela sente dor desde criança, né? Então, provavelmente, ela sente esse desconforto por uma questão postural, né? E outras questões envolvidas também que tem a ver com, além da postura, então a gente está falando de posicionamento ao dormir, ao deitar, estilo de calçados que utiliza. A gente teria que fazer uma avaliação investigativa, mas pensando nessa paciente que bate no nosso consultório no dia e resolve, né, realmente buscar um tratamento para dor, nós temos a solução com a ozonioterapia. E aqui nós temos essa paciente que me relatou que está com nível de 0 a 10, ela está com nível de 8 de dor, onde a gente vai de maneira, de forma, com a aplicação da injeção de forma infiltrativa no plano muscular, nós vamos entregar um volume de ozônio por ponto. E a gente precisa se atentar a não exceder no volume total de gás, porque senão a gente até traz um benefício num certo momento, mas daqui a pouco o paciente, na hora de ir embora, ele sente
um gás pesado nessa região. Isso acontece porque o ozônio ele é construído de uma forma sintética, né? Não é uma forma natural. A gente está com um gerador de ozônio que vai produzir ozônio a partir do oxigênio. Então, é uma molécula que ela está sendo produzida e dessa forma ela passa a ser muito instável. Ou seja, ela se decompõe em oxigênio muito rápido e assim fica o gás ali, o oxigênio, né, que tem um peso molecular mais alto, considerável, e ele fica aprisionado no tecido muscular ou tecido subcutâneo, e o paciente tem a sensação de que está mais pesada as costas. Então, a gente precisa ser bem assertivo num caso desse, onde essa paciente ela relata uma dor crônica e que está com um nível de dor muito alto naquele dia e deseja algum recurso naquele momento para sair desse quadro de dor, tá certo? Então, essa paciente, a gente fez uma palpação aqui antes de começar, tá? E ela me relatou dores aqui, tanto na região de paravertebral, da região torácica, quanto também na região paravertebral, quadrado lombar, região sacral de lombo sacro. Então, a gente vai trabalhar com a ozonioterapia, principalmente em toda essa região, tá certo? Então, eu estou aqui com o material necessário para se trabalhar com ozonioterapia. Vocês veem que não tem muita coisa, não é nada demais. Nós precisamos, principalmente, eu posso dizer que o recurso principal é o nosso conhecimento. Porque quando a gente tem um conhecimento e sabe ajustar a dose certa, a terapêutica, em relação ao volume e à concentração, assim a gente consegue desenvolver um atendimento que vai ser assertivo e um plano de tratamento com certeza ainda mais completo. Então a gente vê que a gente precisa de descartáveis como luva, seringa, aqui eu vou usar uma agulha de insulina, eu vou utilizar o óleo ozonizado, aqui eu tenho gaze, eu gosto de trabalhar tanto com clorexidina aquosa quanto com próprio algum outro descontaminante que não precisa ser exatamente o álcool, porque o álcool ele acaba ressecando um pouco a pele e o paciente sente mais a picadinha da agulha, não nas primeiras picadinhas, né, porque a agulha está mais afiada, mas daqui a pouco vai perdendo o corte, o paciente percebe muito mais, né, aquela picadinha da extremidade da agulha. Então, para você não ter que trocar de agulha o tempo todo, eu indico que a gente utilize uma clorexidina aquosa e assim a gente consegue manter a emoliência e a maciez desse tecido. Bom, nós temos também os óleos vegetais, o próprio óleo vegetal ozonizado, que a gente pode trabalhar ele de forma pura ou até mesmo em diluição. Bom, além disso, obviamente nós precisamos de um equipamento que é o gerador de ozônio. Agora aqui eu estou usando esse que está à mostra aqui e nós vamos coletar uma concentração de gás ao longo do tratamento. Eu escolhi a concentração de 5 microgramas. Por quê? Porque ela está com um nível de dor bastante alto. Então, dessa forma, eu sei que menos é mais. O ozônio, ele tem um poder real de ir lá e modular esse start inflamatório, mas se a gente trabalhar com uma concentração muito alta e com volume alto também, a gente pode alcançar uma dose excessiva que vai fazer com que esse paciente piore o problema. Então, o paciente chega aqui relatando uma dor crônica, dizendo que naquele dia a dor está com um quadro intenso de dor, nível 8 de dor, a gente não pode piorar, a gente não pode correr esse risco. Quando a gente corre esse risco de piorar, além de a gente realmente não entregar a efetividade, né, e o que o cliente veio buscar, que realmente é o controle da dor, a gente acaba às vezes queimando o nome da ozonioterapia. Quantas pessoas trabalham com a dose errada e acaba gerando um desconforto muito, muito grande. Isso acontece porque a gente está falando que o ozônio ele tem uma molécula que é formada por 3 átomos de oxigênio, que é um peso molecular extremamente alto, e isso vai gerar um desconforto, ele vai ficar aprisionado, vai transformar em oxigênio e vai gerar mais peso e também mais desconforto, tá certo? Então, menos é mais. Quanto maior o nível de dor, menos dose a gente vai trabalhar. Então, eu escolho trabalhar com a dose mínima possível, que um gerador de ozônio permite, que são concentrações bem baixas. Aqui eu estou escolhendo uma concentração de 5 microgramas e eu vou trabalhar por cada ponto de aplicação o volume de 5 ml. E assim, com certeza, a gente vai a gente vai dosar essa entrega aí do tratamento, né? Isso é realmente a dose terapêutica do que a gente está falando. E, claro, assim, eu espero trazer mais
benefícios e qualidade de vida para o meu paciente e gerar menos, tirar ele desse quadro de dor e gerar ainda menos desconforto ao longo do dia a dia. Então, a minha esperança é que o tratamento não seja de efeito imediato apenas, mas que ela colha benefícios desses resultados ao longo da semana e que ela perceba realmente a diferença que a ozonioterapia pode fazer para ela, tá certo? Então, vamos começar. Aqui eu vou pegar uma luva. Vou fazer a higienização. Vou pegar uma seringa. Aqui eu vou abrir ela. Vou colocar ela aqui no meu equipamento. E a gente vai apertar, coloquei a concentração de 5 microgramas e apertar o start. A partir desse momento, eu tenho um ajuste de fluxo automático no equipamento e assim a gente vai produzir o ozônio. Coleta o gás. Você pode usar aqui a sua mão para soltar o êmbolo da seringa e facilitar a coleta. Aqui eu estou já com uma agulha para inserir na minha seringa. E dessa forma, eu vou palpar os pontos de dor dessa paciente. E aonde tiver dor, a gente vai fazer a infiltração do gás. Pamela, você pode me... Aqui dói, tá? Eu vejo que ela tem uma musculatura tensa e bastante aderida aqui, ó. Ela é presa na musculatura. Então, você pode abrir bem, você tem duas formas de aplicar, fazendo a pinça ou fazendo o estiramento. Quando você quer que vá um pouco mais profundo e você não quer, né, trazer o desconforto de aumentar o tamanho e o calibre da agulha, você pode fazer esse estiramento e fazer a introdução de uma forma mais rápida, para que o paciente não sinta tanto a entrada da agulha. E assim, a gente pode trabalhar a injeção de aproximadamente 5 ml. Tá ardendo. É esperado que o paciente sinta um pouco de desconforto com ardência, mas tem que ser tolerável. Como que está o nível de desconforto? Tá dando para esperar. E aí, eu sei que o gás entrou, por quê? Porque o êmbolo não voltou. Então, o gás, ele entrou. Tiro rapidamente e posso fazer uma pressão e descompressão no local. Algo que eu falo sempre é para a gente ter o máximo de humanidade, né, na hora da aplicação. Como se trata de um gás que gera uma certa ardência, o gás fica aprisionado, no caso o oxigênio, né, transformado ali, fruto da decomposição do ozônio, ele fica aprisionado, pode ser que o paciente sinta, né, bastante desconforto no local. E eu faço essa massagem, na verdade eu estou fazendo uma pressão e descompressão apenas, não estou arrastando, estou apenas acomodando e facilitando a decomposição desse gás aí para os fluidos corpóreos. Dou uma distância de aproximadamente 3 dedos. Aqui dói. Da mesma forma. Vou aplicar 5 ml do gás. Essa região torácica e região lombar nos permitiria trabalhar com um volume de gás por ponto de até 10 ou até mesmo 15 ml, mas isso não é tolerável para o paciente que está iniciando uma sessão, é a primeira aplicação dela. Então, a gente não pode fazer isso, de maneira que a gente sabe que a ozonioterapia tem muito a ver com dose, e escalonar a dose é fundamental, onde a gente vai dosando, aumentando a concentração e o volume de acordo com as respostas do paciente. Você sentiu bastante isso aqui, né?
Pro lado para cá. Uhum. Da mesma forma, eu dou uma distância, dói aqui. É importante você procurar o ponto de dor, porque o ozônio ele tem um poder também ele tem uma interação lipídica que ele facilita a peroxidação dos lipídios, degradando os compostos orgânicos, no caso, decompondo pontos de tensão, os famosos trigger points. Dessa forma, se você encontra um ponto de tensão, você aplicar bem em cima dele, você vai ser bem assertivo no tratamento. Aqui não dói, né? Aqui, como que tá? Aqui é tenso. Pode ser. Caso você encontre um vaso, é legal você fugir dele, tá? Para que a gente não entregue ozônio dentro de um vaso. Aqui eu tô apertando para que o volume de 10, que estava no nível 10, né, vá para o 5, assim eu garanto a entrega de 5 ml e retiro. Então, pessoal, aqui eu estou fazendo de forma livre, né? Onde eu estou aplicando 5 ml aproximadamente a cada 3 ou 5 centímetros, entendendo que a cada 1 ml a cada 1 centímetro eu posso entregar 1 ml de gás. Tá? Dessa forma eu não sobrecarrego essa região que está sendo tratada pela primeira vez e o paciente não vai sentir um desconforto muito grande. Isso é bastante importante, tá? Bom, a gente poderia demarcar também a região a ser tratada. Então, eu vou fazer do outro lado exatamente o que eu fiz aqui, mas de forma demarcada, tá certo? Para que vocês possam perceber. Então, percebam que o meu foco com ela foi trabalhar justamente a musculatura paravertebral. Ou seja, eu não devo trabalhar sobre os processos espinhosos. Então, aonde eu palpo, vejo processo espinhoso, que nem sempre está na região central da coluna devido aos desvios posturais, a gente pode ter aí realmente um desvio. E o paciente deitado, a gente acaba tendo um desvio menor, mas você palpa, vê ali, sente o processo espinhoso da vértebra, você não deve aplicar. Onde que a gente aplica? Em tecido muscular. Então, eu fico livre para trabalhar, por exemplo, ao longo da coluna, em toda a musculatura paravertebral, tá certo? Então, eu apliquei, por exemplo, na paravertebral aqui, do lado direito dela, e agora eu vou aplicar na paravertebral do lado esquerdo, nos pontos de dor. Quando a gente palpa, você sente dor aqui também. Nessa primeira sessão, onde o paciente tem uma dor crônica e relata um nível alto de dor, não devemos inventar moda de trabalhar com injeção de gás em áreas que não está com dor. A gente deve ser assertivo, trabalhar nos pontos gatilhos, nos pontos de maior desconforto e assim gerar esse relaxamento, tá certo? Sobrou um pouco de gás aqui. Posso encapar a minha agulha e descartar esse gás no equipamento com pressão negativa. Dessa forma, eu evito que o gás ele vá para o ambiente e assim a gente não tem o risco de inalação, uma vez que o ozônio em altas doses, quando inalado, que vá direto para o pulmão, a gente pode sim ter algum desconforto. Mas a forma ideal de se trabalhar é com equipamento que tenha uma pressão negativa. Assim, a gente garante a coleta do gás da melhor forma possível através do catalisador. Muito bem, eu vou trocar de uma maneira assim bastante humana, conforme eu falei. Eu vou trocar a seringa, porque ela está sentindo desconforto na entrada da agulha e é algo que eu não desejo. Então, vou trocar aqui. Para a gente fazer a aplicação. Como que tá? Mais aqui? Aqui também? Ou mais aqui? Mais para baixo? Aqui tá mais? Tá. Ela relata um pouco de dor aqui, logo aqui, logo aqui. Eu posso ter a opção de colocar menos volumes em pontos mais próximos, entendendo que eu posso colocar 1 ml de gás por centímetro, a cada centímetro, ou
se eu não desejar furar a paciente tão de pertinho a cada 1 centímetro, nada interessante isso, né? A gente pode vir no meio onde está esse ponto de dor, então dói aqui, dói aqui, dói aqui, eu posso vir num ponto do meio e perceber que eu estou no músculo, faço o estiramento para a agulha entrar mais profunda, o mais rápido possível e coloco esse volume de aproximadamente 5 ml. Dessa forma, eu estou trabalhando um espaço equivalente a 5 centímetros, não me trazendo a necessidade de precisar aplicar num espaço de uma distância mais curta entre os pontos da injeção. Isso passa a ser mais tolerável para o paciente para não ter que furar várias vezes. Mas aí, se a gente colocou 5 ml, a gente mobiliza, bastante pressão e descompressão, para que esse gás que está aprisionado, ele se decomponha mais facilmente. Aqui dói também. Ó, então aqui eu estou no músculo, tenho certeza, aplico. Esse estiramento aqui é fundamental, ó, estiro para que ela vá mais profundamente, para não ter a necessidade de trabalhar com uma agulha intramuscular. Principalmente numa paciente que tem uma espessura de tecido, né, adiposo pequeno. E assim eu consigo trabalhar. Perceba que o gás não entrou. Ó, tento colocar, ó, a seringa voltando. O que está acontecendo aqui? Atrito entre a agulha e a pele. Então, eu tiro um pouquinho, volto um pouquinho, sem precisar picar ela de novo, mantendo o mesmo orifício. E agora eu vou tentar fazer essa entrega do gás. Agora foi. E ela sente, né? Então, a gente trabalha de forma com doses muito baixas, né? Para que seja mais tranquilo. E mesmo assim, o paciente relata, né? Percebe aqui na máquina, eu percebo ele, né? Fazendo aí alguns movimentos, algumas contrações involuntárias que tem a ver com a ardência gerada pelo gás. Ó, tirei o polegar, tenho certeza que o gás entrou, tiro completamente e foi. Pressão e descompressão e tá legal. Pensando agora aqui na região lombar da minha paciente. Focando em lombrosacra, ela relatou que ela sente dor aqui próximo, né, aqui no final do sacro, próximo ao cóccix. Então, nós podemos fazer uma infiltração aqui também. Tá? No caso, não vamos trabalhar de forma centralizada e pegar também no tecido muscular. Mas se a cliente relatar a dor sobre aqui o tecido, né, ósseo de forma bem centralizada, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer uma aplicação em tecido subcutâneo. Ou seja, não sendo necessário realmente encostar ali, entregar o gás na extremidade óssea, mas sim no tecido de gordura. A dor é bem centralizada, mais para cá. Uhum. Então, vou fazer uma higienização. E ele é mais profunda ou você percebe ela mais superficial? Mais superficial. Uhum. Nesse caso, você faz uma pinça, porque se trata de nódulos de tecido subcutâneo, então a gente pode fazer uma pinça e entregar o gás mais em tecido subcutâneo do que em tecido muscular. Poderia estar a 45 ou 90 graus para pegar nesse tecido. Sei que o gás entrou porque tiro o polegar, ele foi. Senti menos resistência na entrada do gás também aqui na mão. E foi. Do outro lado, você sente também esse desconforto? Esse aqui, bem aqui mesmo. Uhum. Fazemos a higienização. E da mesma forma, faço pinça e faço aplicação bem no ponto. Pressão e descompressão, para mobilizar esse gás. E agora, nós vamos trabalhar
uma terapia manual, com deslizamento, fricção, para realizar uma massagem mesmo. E eu posso usar o próprio óleo ozonizado na sua forma pura, tá? Eu já deixei ele aqui diluído em óleos vegetais, por quê? Porque ele diluído em óleos vegetais, eu tenho um deslizamento maior e eu não preciso utilizar o seu efeito de peroxidação tão forte, ou seja, eu estou diluindo na própria base do vegetal que está sendo utilizado aqui para o óleo ozonizado. Então, nós vamos aqui fazer a aplicação do óleo. E com manobras de pressão e descompressão, tentando mobilizar o gás. E aí é interessante que quando a gente faz realmente a massagem, uma massagem transversa profunda, que a gente costuma dizer, que é aquela massagem bem profunda, né? A gente realmente percebe o gás soltando aqui no tecido, como se a gente estivesse apertando. Sabe plástico bolha, que a gente vai apertando aquelas bolinhas e vai meio que estourando? É mais ou menos isso que a gente sente. E em alguns pacientes a gente chega a ouvir, né? Aí essas bolinhas estourando também, tá? Pode parecer estranho para quem não, né, não tá realmente ainda realizando a prática. Olha aqui o barulho, ó. Mas é real. E aí, por que é importante estourar essas bolinhas de gás, né? Para não deixar esse gás aprisionado e não trazer desconforto para esse paciente que já está com dor. Então, nosso objetivo é gerar alívio, né? Quanto mais profundo você coloca esse gás, igual a gente colocou ali, né, fazendo estiramento do tecido para que ele alcançasse um tecido mais profundo, a gente vai ter um aprisionamento maior também. Quando está em tecido subcutâneo, acaba que a gente consegue mobilizar um pouco mais. E é claro que isso tem a ver também com o volume que você vai utilizar. Quanto mais volume por ponto, mais gás, naturalmente, em cada região, e mais tempo você vai demorar para soltar todo esse gás. Aproveitar e tirar a marquinha aqui, tá? Da caneta. E agora, realmente, um deslizamento em toda a região a ser tratada, que pode ser com fricção, para também gerar um pouco de conforto para o paciente e soltar também essa musculatura. Essa paciente, ela relata que em alguns momentos ela tem a lombociatalgia, que é realmente o pinçamento da inervação do ciático, né, na região lombar aqui, na altura de lombar, que vai sendo comprometido ali ao longo do membro inferior, né, vai gerando também desconforto e dor irradiada. Então, se no dia o paciente apresentar essa dor, suponhamos que o trajeto dessa dor com pinçamento aconteça na região, por exemplo, posterior da coxa, desça pela lateral, é um exemplo que eu estou dando. A gente pode fazer a aplicação também em todo o trajeto dessa dor, trabalhando assim, dessa maneira conservadora, trabalhando com doses baixas, volume de 5 ml e concentrações de 5 microgramas. É uma dosagem usual para quem está iniciando, mas é claro que a gente precisa raciocinar de acordo com uma avaliação, uma investigação mais apurada e percebendo também a tolerância do nosso paciente acima de tudo, tá certo? Querida, muito obrigada pela sua ajuda. Agora a gente vai trazer um outro caso clínico. Vou te ajudar a levantar e quero que você me fale se você percebe alguma diferença no seu nível de dor. Vou te pedir para você virar de ladinho. Joga as pernas para baixo. Levanta com calma, sem
Então tá pressa, né? Para a pressão aí não alterar. Já consigo perceber uma melhora na minha dor. Desde a primeira aplicação que você fez, eu já consegui sentir uma melhora nessa tensão que eu tava muscular, né? Que eu tava um pouco tensa. Mas agora, de fato, não tô sentindo nenhum desconforto no momento. Uhum. Normalmente a dor é espontânea, independente dos movimentos. Sim. E aí, se você tá paradinha e, né, tem algum alívio, de uma certa forma, isso já traz aí um pouco de conforto, certo? Você repara quanto aos movimentos, fala pra gente, que provavelmente a gente vai continuar o tratamento. Tá certo? Obrigada, viu? Eu que agradeço. O celular tá ficando ali. Pessoal, agora a gente tá com outro caso clínico bastante interessante. É um paciente que eu já tratei em alguns outros momentos, inclusive aqui através da transmissão da nossa aula. A Neuza, pode vir aqui. Deixa ela passar, por favor. Pode passar aqui. A gente vai colocar o lençol completo. Tudo bem? Como é que você está? Bem. E eu pedi para que ela viesse com um shortinho, porque ela me relatou que está com dor no joelho. E pedi para que ela viesse de top por conta da dor do ombro também. E eu quero mostrar para vocês uma aplicação infiltrativa intraarticular, tá? Onde a gente pode trabalhar tanto de forma intraarticular como de forma periarticular, e é assim que a gente vai fazer. Eu vou pegar uma cadeira para posicionar um pouco. Pedir para você apoiar aqui. Me fala do seu desconforto. Qual o joelho que dói mais? É o direito mesmo? Uhum. E quando a gente aperta os pontos, dói ou quando faz o movimento? Movimento. Mais quando faz o movimento. E qual movimento que você faz que você sente mais dor? Agachar, pedalar. Então, movimento de flexão mesmo. Extensão, quando você realmente mobiliza. Aham. Tá. Eu já fraturei essa patela uma vez, sabe? Uhum. Tem quanto tempo? Já tem bastante tempo. Tem uns 5 anos, mais ou menos. Uhum. E se a gente fosse colocar uma escala de 0 a 10 para o seu nível de dor hoje, qual seria? Hoje, 6. Um 6. Maravilha. E é só o joelho direito? O esquerdo sente Não. menos ou nunca sente? Não sinto, só o joelho direito. Maravilha. Essa fratura tem quanto tempo mesmo? Tem 5 anos, né? E tá bem consolidada? Tá. Muitas vezes a gente tem, por uma questão mesmo de diminuição do líquido sinovial, a gente tem muitas vezes aí uma degeneração articular. E o que eu gosto da ozonioterapia é que ela inativa aí as enzimas que degradam as proteínas das articulações, que são as metaloproteinases. Ao mesmo tempo que ela ativa fatores de crescimento, fatores de TGF-beta1, por exemplo, que ativa fatores de crescimento de cicatrização, né? Fatores de crescimento de tecido fibroso, ou seja, a gente vai conseguir construir um novo colágeno, um colágeno que faz bem, um colágeno que realmente vai ser efetivo ali na viscosupplementação dessa articulação, tá certo? Bom, eu vou pegar uma seringa. Para a gente fazer a demonstração. Bom, essa minha paciente me relata um nível de dor, um nível 6 de dor. Isso me traz também uma preocupação de não extrapolar quanto à entrega da dose. Então, a gente vai escolher concentrações também conservadoras. Eu vou manter essa concentração de 5 microgramas. Quando é um paciente assim, que a gente sabe que ele é um pouco mais dolorido, que ele sente um pouco mais, gente, menos é mais. A gente vai realmente pensar numa dose mínima possível para iniciar e ele já ter esse desconforto que a gente teve como no caso que antecedeu aqui.
Agora, quando é aquele paciente um pouco mais resistente, que fala, eu gosto quando dói um pouquinho, porque eu sinto que está fazendo efeito, a gente tem também esse tipo de paciente. Quando isso acontece, a gente poderia aumentar essa concentração, aumentando de 2 em 2 essa dose de concentração, e assim trabalhando 7, 9, e assim escalonando a cada sessão, tá? Como se trata assim, tem bastante tempo que a gente não faz a terapêutica, né? Então, assim, tem meses. Então, como a gente está recomeçando um tratamento, então acho importante a gente ser conservador. E assim, eu vou escolher a concentração de 5, tá? Microgramas mesmo. Pegando a nossa seringa. A gente poderia estar com um filtro aqui também, né? Coletando. Pode soltar o êmbolo e ele faz essa coleta do gás de forma automática. E a gente vai preparar com a agulha, a mesma que eu utilizei na paciente anterior. Vamos manter a higienização com clorexidina para gerar um pouco mais de conforto e garantir a descontaminação segura. Vou pedir isso. Deixa eu só tirar um pouquinho para cima. E aí a gente vai achar os espaços intraarticulares. Então, encontrei um espaço intraarticular. Se quiser posicionar a câmera mais para cá. E a gente faz a aplicação a 90 graus. Você também conservadora na entrega do volume, aplicando 5 ml de gás por ponto. Me certifico se o gás está entrando, estou achando que não está. O que a gente pode fazer? Alterar a pressão entre a agulha e a pele. E fazer novamente a injeção, percebendo se de fato o gás entrou. Já senti menos resistência aqui, percebo que ele pode ter ido, realmente foi. Tiro rapidamente. Posso fazer uma compressão. E a pressão e descompressão para aliviar um pouco o gás aprisionado. Muito desconfortável? Não, tranquilo. Não, boa. Você pode manter a 90 graus mesmo. A gente, quando introduz essa agulha no espaço intraarticular, algumas vezes a gente encontra uma espécie de atrito. Perceba um gás entrando aqui. E às vezes são espécies de calcificações que vão gerando nesse joelho, e eu sei que o ozônio ele ajuda na regeneração articular. Por isso que vai ajudar nos movimentos também. Existe algum ponto do joelho que você percebe que dói mais, tipo aqui em cima, ou não, é mais no movimento? É. Se a cliente relatasse uma região específica onde gera dor, onde a dor está mais presente, a gente poderia também fazer a aplicação do ozônio na pele. Eu vou fazer um experimento aqui, tá? Com a certeza de que a gente vai hidratar um pouco mais a região que recobre a articulação. Ó, e aí a gente vai, dessa forma, de forma intradérmica, na pele que reveste a articulação, entregar o gás de forma mais superficial, de maneira que a gente faça uma viscosuplementação numa região ainda mais abrangente da articulação, e assim o paciente relata mais conforto, melhor recuperação. E a gente pode fazer isso em muitos casos das infiltrações intraarticulares, principalmente quando o paciente tem é mais dolorido, tem uma certa resistência às infiltrações mais profundas. Então, assim, a gente pode aplicar na pele que reveste a articulação. Isso também é muito válido para nós profissionais, quando nós precisamos
tratar um ponto da dor, exemplo, pegar aqui uma tuberosidade da tíbia, faz de conta que o paciente relata que dói bem aqui. Aqui não tem um espaço intraarticular, eu não poderia fazer uma infiltração a 90 graus, que eu ia bater direto no osso. Então, eu venho com a aplicação periarticular, bem sobre a região desconfortável, e assim a gente garante a entrada do ozônio nessa pele que reveste a articulação, os tecidos moles, e assim a gente tem uma eficácia na ativação circulatória, na modulação inflamatória da articulação. Então, uma coisa que eu acho muito interessante ser feita, imediatamente após a aplicação, também é a alteração da... Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. A alteração da pressão, conforme eu falo, que é a mobilização da região tratada. Percebam que naquela situação da paciente da coluna lombar, com lombalgia, a gente fez massagem. Na articulação, a gente também pode fazer massagem, mas a gente vai pegar um pouco, né, o gás que está aprisionado na pele. Para eu mobilizar o gás que está dentro da articulação, eu preciso fazer uma mobilização intraarticular mesmo, ou um grande movimento conforme eu estou fazendo aqui. Então, pode ser feito com movimentos assistidos, como eu estou fazendo aqui, com extensão de joelho. A gente pode até tirar um pouquinho a escadinha aqui, ó, e pedir também, ó, uma flexão maior de joelho, uma extensão maior. Posso pedir ao paciente também para fazer uma força contra-resistida, ou seja, empurra minha mão, pode empurrar, relaxa um pouquinho. Isso não é reabilitação, não é fisioterapia. Eu estou utilizando, pode ir de novo, eu estou utilizando esse recurso apenas para ajudar na mobilização do gás que está aqui aprisionado dentro da articulação. É esperado que após a aplicação o paciente sinta a região mais pesada por conta do gás. Mas se você mobiliza e quanto mais você se dedica nesse momento, menos gás aprisionado estará. E assim a gente consegue já gerar um certo alívio e o paciente sente esse joelho menos pesado. E eu faço esse teste com ela dessa forma. Trazer a escadinha de novo aqui. Pode apoiar 90 graus os dois pés, isso. Aí eu vou pedir para você levantar a perna não tratada, assim, isso. E levanta a outra. Qual que está mais pesada? Está mais pesada. O paciente relata peso, o que a gente tem que fazer? Continuar mobilizando. Pode estender, pode empurrar, e a gente vai realmente mobilizar. Uma forma interessante de facilitar essa mobilização dentro da articulação é você fixar o pé do seu paciente e trabalhar a mobilização tanto de forma anterior quanto de forma posterior. E claro, nós poderíamos também trabalhar com óleo ozonizado. Aqui eu vou usar ele na forma pura. E por que estamos trabalhando na forma pura? Tem alguns estudos que mostram que em degeneração articular nós temos a permeação dos ozonídeos também e facilitando a regeneração das cartilagens. E é isso que a gente precisa também nesse caso. Por isso estou usando o óleo puro. E aí trabalhar com manobras de massagem que seja, isso ajuda a aliviar também a tensão dessa pele, dessa musculatura que recobre a articulação e continuar investindo em movimentos para que a gente altere a pressão e o paciente saia com mais alívio e com menos peso. Vê se fez diferença. Se quiser levantar. Tá igual? Maravilha. Vamos fazer a aplicação no ombro? Vou pedir para você sentar na cadeira.
verdade, eu vou posicioná-la um pouquinho mais para dentro da maca. Pode sentar na cadeira, por favor. Se quiser apoiar os braços. Você pode vir de cá? É, porque é importante você apoiar o braço. Você sente dor para fazer amplitude de movimento, extensão de ombro? Aham. A rotação interna, ela é diminuída. Tá meio preso. Uhum. E quando você faz esse movimento aqui pro lado? Aham. Não, é mais para cima e aqui. Então, é movimento de 90 graus para cima. Aqui. E movimentos em flexão também? Não. Pouco. Tá. E rotação interna de ombro? Que você sente mais rotação interna de ombro. Então, maravilha. Vamos fazer aqui a descontaminação. Normalmente, quando a gente tem alguma disfunção na articulação, nós temos também um comprometimento da musculatura que se insere. Então, é interessante a gente fazer, nesse caso, as aplicações intraarticulares e também as intramusculares, que às vezes estão sobrecarregadas e tensionando ainda mais a região. Dessa forma, a gente pode tratar, inclusive, toda a cintura escapular, trabalhando em borda da escápula, medial, lateral, inferior e superior. Se a gente fosse de ver de 0 a 10, como que está a sua dor do ombro? Hoje, 8. Uhum. Então, vamos manter a nossa concentração conservadora, acabou sendo uma coincidência aqui, né? Paciente com nível de dor 8, a gente não pode brincar de errar, né? Vamos dizer assim. Deixa eu dar stop aqui. Coletar o gás, que pode ser de forma manual, de forma automática ou semiautomática, como eu fiz agora, ajudando a coleta junto com o equipamento. Coloquei a nossa agulha e vou palpar os espaços intraarticulares. Vou pedir por gentileza para você vir um pouquinho mais para cá para você visualizar a câmera. Isso, a gente faz também o estiramento e uma injeção nesse espaço. Vamos colocar uma quantidade de volume também menor. Normalmente, articulações médias por ponto, a gente coloca 5 ml, como foi feito no joelho ou mesmo na articulação do ombro. Dói quando aperta, né? Ardeu muito o gás quando entrou? Uhum. Mas tolerável, né? Tolerável. Às vezes o paciente ele tem pontos de tensão na região de deltoide também, que pode acabar gerando também mais peso, mais desconforto. Sente dor quando palpa aqui ou não? Aqui sim. Tá. Vou descontaminar de novo aqui. Desculpa. E como é num tecido mole, a gente pode fazer aplicação em tecido subcutâneo. Ou se a gente quer trabalhar no músculo, diretamente no músculo, a gente pode fazer a aplicação infiltrativa também com estiramento. Sentiu muito? Um pouco. Uhum. Quando a gente pensa que dói, posso botar?
Aqui na frente dói também? Quando aperta? Não, Não. Aqui? não. Uhum. Bom, vou fazer uma infiltração periarticular para a gente aumentar a hidratação de toda essa região. E assim trabalhar de uma maneira, num quadrante um pouco maior do que por ponto, tá? Então a aplicação periarticular, ela também é válida por isso. Bom, como o paciente relata dor, a gente pode e deve trabalhar com óleo ozonizado na sua forma pura, principalmente quando se trata de uma articulação. E assim nós podemos trabalhar também os processos inflamatórios. Da mesma forma, a gente pode fazer as mobilizações, pode soltar o braço em mim aqui, as mobilizações intraarticulares para alterar a pressão da articulação que está com gás aprisionado, uma vez que a gente tem a decomposição do ozônio em oxigênio. E podemos também pedir uma força contrarresistida da paciente. Pode levantar um pouquinho, pode abaixar, pode levantar um pouquinho. Mais um pouquinho, mais força, um pouquinho mais de força. Isso. Sente a força, vocês estão achando que é? E eu queria que você fizesse o movimento que você estava mais... o alívio, né? Olha como... Eu percebi mais em rotação interna, né? Que ela estava vindo um pouco limitada, né? E aí, claro, gente, que uma sessão não é milagre, né? É realmente um recurso terapêutico que tira o paciente da crise de dor e a gente precisa utilizar a ozonioterapia de uma forma coerente, associando ela com outros recursos, com tudo que já nos trouxe até aqui, as terapias manuais, a eletroterapia em geral, né? E o nosso raciocínio clínico para a gente alcançar resultados ainda mais significativos, tá certo?